Hola, buenos días, soy la profe Karine. En la clase de hoy vamos a ver en la página 97 el análisis lingüístico condicional imperfeito ou potencial. Olá pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos continuar a nossa lição 8 do livro didático de espanhol e assim encerrar nosso conteúdo juntamente com a lição 7, ou seja, lições 7 e 8 para a nossa avaliação no terceiro bimestre. E continuando nossa lição 8, lá na página 97 nós temos a temática condicional imperfeito ou potencial. Ele também é conhecido em espanhol como potencial simples, futuro condicional, futuro hipotético, para expressar uma hipótese, imperfeito de futuro ou condicional imperfeito. Esse tempo verbal ele expressa desejos e possibilidades teóricas, ou seja, probabilidades e suposições que ocorreram no passado. Corresponde, na nossa língua portuguesa, ao futuro do pretérito. Por exemplo, se eu digo assim, me gustaría una taza de café. Eu me gostaria de uma taça de café. Esse me gostaria expressando um desejo, uma possibilidade, uma suposição aí, corresponde ao futuro do pretérito, ou seja, algo que eu gostaria que acontecesse. Outro exemplo, mi madre me llevaría a pasear si tuviese tiempo. Minha mãe me levaria para passear se tivesse tempo. Esse levaria, gostaria, vai expressar aí essas hipóteses, expressando o condicional imperfeito, chamado também de potencial ou futuro do pretérito em espanhol. E aí, para a gente conjugar esses verbos, basta na formação se añadem ao verbo el infinitivo, primeira, segunda e terceira conjugações las desinências. Ia, ias, ia, íamos, ias ou iam. E aí, seguindo essa sequência, a gente corresponde essas desinências aos pronomes. Ia, yo, ias, tú, él, ella, usted ia, nosotros ou nosotros íamos, vosotros ou vosotros ias, e ellos, ellas ou ustedes iam. A gente basta acrescentar as terminações, essas terminações que vimos agora ao seu infinitivo. E a gente pode observar isso nesse quadro verde logo abaixo. Entretanto, o que acontece? Nós temos alguns verbos que vão mudar a sua forma, vão mudar essas desinências. A gente vai chamar, não vão seguir aquele padrão que vimos agora, eles vão ser os verbos irregulares, ou seja, verbos que não vão seguir aquelas terminações. Ou seja, nós temos 3 grupos desses verbos irregulares. O primeiro grupo são os verbos que perdem a vogal de la terminação. São os verbos que vão perder a vogal da terminação do verbo no infinitivo, e a gente vai acrescentar aquelas desinências, mas o verbo vai perder a sua vogal da terminação. Ou seja, por exemplo, caber, eu vou pegar a sua raiz, cabre, perdendo a vogal da terminação, e vão acrescentar aquelas desinências. Cabria, cabrias, cabria, cabríamos. Haver, também outro verbo que vai perder a vogal da sua terminação, e aí eu acrescento aquela desinência. Poder, podria, querer, querria, saber, sabria, sabrias. O segundo grupo aí são os verbos que vão mudar a vogal pela D, pela consoante D. Por exemplo, poner, eu vou trocar essa última vogal, o E, pela consoante D. Então fica pondria, pondrias, pondríamos, certo? O salir também é outro verbo que vai ter essa regra. Vou tirar
a minha vogal I e trocar por D. E aí eu vou acrescentar aquelas desinências que nós conhecemos hoje. O terceiro grupo são os que vão perder C ou Si, ou seja, vai perder a última sílaba e acrescento aquelas terminações. Por exemplo, a C e DC, eles vão perder o C e o Si, essas últimas terminações, e vão se acrescentar as desinências areia, arias, aria, aríamos, de acordo com o pronome. Certo, pessoal? Essa foi nossa aula de hoje, e assim nós encerramos a nossa lição 8 e o nosso ciclo do terceiro bimestre. Besos e hasta luego!